Fala galera, aqui quem fala é André Garcia, o autor do Liberimp. Esse vídeo é parte de uma série, cada um deles falando sobre um capítulo. Esse aqui é falando sobre o último, o nono capítulo. Esse vídeo silencioso no YouTube, que eu faço os vídeos no Instagram com computador aqui tocando música ao fundo e tal, mas o YouTube ele é muito mais sensível com essa coisa de música, né? Então tem que fazer o vídeo silencioso, assim que, enfim, prefiro falar ouvindo música. Mas não é possível, então o que é possível é falar sobre o livro, só isso. Isso ainda é possível. Último capítulo, cara. Último vídeo. Esse é o terceiro que eu faço hoje. Fiz 3 ontem também, sendo que dos 3 que eu fiz ontem, 2 eu tive que fazer de novo porque eu perdi o vídeo. Deixa eu tomar aqui Foda. E é isso, né? Último conto. Eu já vou fazer isso, né? Começar, como de costume, fazendo a retrospectiva. Mas só um minutinho que eu esqueci de fazer uma parada aqui. Enquanto isso, ó, ficam vendo aí o quadro do Rafa Ferreira. Vou fazer aqui uma breve retrospectiva, né? Lembrando meus tempos de assistir 24 horas na Fox 6 segundas. Eu lembro que eu, quando assisti Superman Returns, cara, eu achei o filme tão ruim. E na época todo mundo gostava, todo mundo é ótimo. Você tem que assistir hoje em dia, ninguém gosta, todo mundo concorda que era ruim. Mas eu falava na época, pô, é ruim, ficava todo mundo discutindo, não, é bom, você que não gosta de nada. E eu fiquei tão, nossa, que filme merda, cara, por que eu tô aqui? Que eu fui embora, eu lembro, tava no cinema quando eu era no centro de Cabo Frio ainda, não era nem no shopping, eu tava lá, tipo, eu falei, caramba, hoje passa 24 horas, né, eu tô aqui nessa porra dessa sala desse cinema, com esse filme, eu acabei, quando o moleque lá empurra o piano, que ele tem poderes, assim, eu falei, foda-se, levantei e fui embora, fui assistir 24 horas, e olha que 24 horas já não tava nas temporadas, que já não era mais nenhuma maravilha não, mas esse vídeo não é para falar de 24 horas, nem de Superman. É para falar de Liberimp, mais específico sobre o capítulo aqui, o último capítulo. Que é o seguinte, eu tô fazendo a retrospectiva aqui, né? Eu comecei a escrever o primeiro capítulo, sem saber ainda o que eu tava escrevendo, assim e tal, e quando foi ganhando forma com o passar do decorrer do livro. E no segundo capítulo já tinha tido a ideia de escrever cada capítulo com um conceito e seguir esse conceito. O terceiro foi o primeiro capítulo que foi escrito desde o começo, já dentro de algum conceito. O quarto teve o conceito mais restritivo e sufocador, que foi difícil de escrever assim. O quinto já teve um conceito mais aberto, mais solto, e mexendo, usando, né, a coisa de ficção científica de futuro, coisas assim, que é uma temática que sempre me agradou, um background, um tema que sempre me agradou. Depois vem aqui o sexto, das continuações, o sétimo. Aí depois do quinto, eu escrevi a versão alfa do livro, e foi difícil, que eu senti como se eu já tivesse terminado, já tivesse publicado, e voltar a escrever se tornou difícil. Eu escrevi esse sexto capítulo aqui, que é onde tem histórias em duplas, né? Histórias de continuação, são pares de contos. Depois veio o capítulo da fanfic, que foi mais tranquilo pelo menos, né? Porque são personagens, universos assim, de infância, assim, são coisas que eu conheço, enfim. Depois veio esse penúltimo, né, alto, que eu tive que pegar histórias aí, tive que fazer um apanhado de histórias que eu tava escrevendo, que eu tava pensando em fazer uma outra coisa, eu tive que não ia ser parte do livro, ia ser algo à parte, tive que pegar a parte e incluir no livro para conseguir completar nesse penúltimo capítulo. E chegando aí eu chego ao último, né, já ainda com aquela sensação assim de que o livro já tinha acabado e tentando ter que escrever mais um, e já esgotado criativamente, já tendo
dito o que eu queria dizer, já tendo escrito, já tendo cansado, já, né? Isso aí é janeiro não, é janeiro, fevereiro de 2021 já, esse último capítulo. E né, já fazia um ano que eu estava escrevendo o livro, assim, e o livro, assim, naquela ansiedade de querendo escrever logo, querendo terminar logo, querendo publicar logo. E eu tinha aí umas ideias e tal. Porra, um áudio de 4 minutos e 32. E eram umas ideias assim, de pau mole, umas ideias assim, tipo de meia bomba, sabe? Aí o Aleph uma vez falou assim que achava uma pena que o livro acabar meia bomba, porque né, o livro era muito bom e seria, né, deveria acabar assim, lá em cima, assim, que o livro merecia e tal. E isso acabou, sei lá, eu descartei lá aquelas ideias, essas paradas assim, comecei do zero e comecei assim focado que esse último capítulo ele iria ser o melhor do livro. Até por isso ele se tornou, né, o título provisório foi o melhor conto do livro, que o melhor, quer dizer, o melhor capítulo do livro. Eu tô vendo todos esses vídeos confundindo conto com capítulo, né? Porra. E virou com o título definitivo, né? O título do livro, o título desse livro, ó, desse capítulo, até livro tô confundindo, o título desse capítulo aqui ficou, né, o melhor do livro. E entre parênteses aqui, riscado. Pô, caiu a parada que sumiu. Porra. Porra, tá aqui. E acabou ficando assim e tal. E eu escrevi. Foi, né, meio que sem um conceito, assim. Esse conceito, o conceito desse capítulo aqui é algo que eu não vou entregar assim de mão beijada, não. Ele tem um conceito, sim, eu comecei a escrever sem, mas apareceu um conceito. Mas teve essa intenção, assim, né, de ser o melhor capítulo do livro. Embora seja difícil de escrever um melhor capítulo de um livro desse, porque são coisas, assim, diferentes, ousadas. Você tem algumas ideias que você pensa assim, caramba, essa ideia é muito boa, vou escrever, mas também existe um risco nessa ideia, também pode ser muito ruim, né? Seu discernimento pode falhar. Então, você vai escrever o que pode ser o melhor capítulo de um livro, assim, você pode estar, de repente, escrevendo o pior capítulo do livro sem saber. Aí tem aqui, né, entre parênteses, diabo que carrega quem disser que não é, né, o finalzinho do refrão retornando pra introdução de Piranha, do Olímpio Martins. E é isso, né? É um conto aqui que deu uma mexidinha, me deu uma mexidinha na ordem, mas também não faz muita diferença que esse texto ele é muito escrito assim naquele período. Mais ou menos. Tem coisas aqui que são escritas antes, mas pouco. Tem só um conto que é escrito antes. Eu nem sei se eu devo falar dele, sim. Será que devo? Tudo aqui foi escrito num período, só teve um capítulo aqui que foi escrito antes. Não tem como não falar, né? Não tem como não falar. E é isso, né? Foi nesse ponto que esse livro chega num momento que estava sendo muito difícil ter que ir lá, trabalhar, né? Órgão público, ter que ficar, que eu já estava, né, com a cabeça a escrever, já estava quase terminando, já faltava pouco, já estava... Eu achava que faltava pouco, né? Ainda faltava diagramar levou um tempão, ainda faltaria mais quase 6 meses para eu realmente, de fato, publicar o livro, mas eu achava assim que terminando de escrever eu já estava com o livro quase publicado, né? Mas não, e assim, o trabalho já estava assim, enquanto no começo de trabalhar com órgão público, com burocracia, assim, era algo do qual eu conseguia enxergar alguma situação cômica, extrair alguma coisa de alguma que acabava sendo uma influência, escrever algo sobre. No decorrer do livro, no decorrer desse ano, assim, a coisa mudou de figura, foi se tornando cada vez pior, cada vez mais insatisfatório, cada vez mais insatisfeito, cada vez mais desanimado com aquilo, cada vez vendo menos
valor e sentido, conforme eu, né, vi o valor e sentido no que eu estava escrevendo no livro, que era o que eu realmente queria fazer, o que eu acreditava, né, era o propósito da minha vida, era o que eu queria realmente fazer. E é muito ruim, aí você vai e para com isso para ir para um trabalho que você não gosta, que você não vê nada naquilo, algo que é totalmente sem sentido, sabe? Totalmente sem valor, que pô, burocracia pega o troço, carimba, processo, passa de um setor para outro, sabe? Ah, pra mim era nada, cara. Pra mim era tipo, sei lá, pegar prateleira, uma prateleira de mercado e ficar o dia todo tirando coisa de uma prateleira e botando na outra. Tira de ilha e bota de volta onde estava. Tira de volta e bota onde estava. E ficar de 8 às 5 fazendo isso, pra mim era tipo isso, sabe? Me fazia mal, era horrível, eu ficava muito mal emocionalmente. Enfim, não é pra falar disso esse vídeo. Mas tem essa coisa, eu tô falando disso porque isso influencia esse capítulo, esses últimos capítulos, né? Acho que já dá pra ver, assim, que a forma como essas coisas aparecem já não é a mesma lá do... E também esse capítulo, né? O livro se transforma muito ao longo, né? O senso de humor muda muito. Eu falei sobre aquele capítulo, o quarto, o quinto... o quarto, quinto capítulo, assim, como o senso de humor muda e chega a época da pandemia, assim, já tava, eu já tava pra baixo emocionalmente, assim, já não tava vendo graça nas coisas, já não tava mais interessado em comédia, escrever piada. E aí o senso de humor do livro vai mudando, né, no meio do livro, assim, fica diferente. E é legal observar essas mudanças também, nessas mudanças dos humores, dos ânimos, né, mudando, se refletindo no conteúdo do livro. Tá aqui o final, né? Final lá embaixo, final acabando. Depois de percorrer toda, né, os capítulos aqui, começa do meio, vai para cima e agora chega realmente o final. O primeiro o primeiro conto desse livro é Quimário. É uma parada que eu escrevi, tive uma ideia tomando banho, fui escrever assim, eu vou rascunhar e já saiu o texto inteiro e eu tenho um lance de pegar rascunhos, um caderninho que eu tinha, ainda tem, só não sei se está por aqui, de ideias, que eu ia escrevendo ideias, e ele me acompanhou nessas viagens que eu fiz pra serra, né? Ficar uma semana na serra sozinho, fumando, pensando e curtindo, deitado na grama, ouvindo o som do riacho, olhando pro céu. Uma viagem que infelizmente não vou poder fazer esse ano por motivos de publicação de livro, né? E motivos de planos futuros sobre os quais eu vou falar aí daqui a algumas semanas. Não sei nem porque eu tô falando isso aqui, porque isso aqui, enfim, é totalmente outra coisa, tô misturando. Mas esse caderno não tá aqui, mas tinha várias ideias, vários insights, várias paradinhas lá. E eu usei eles, né, aqui nesse conto. E eu fiz, muito espontâneo, eu fiz esse conto quase que jogado, porque era realmente um esboço, um rascunho. Eu fiz assim no final teve coisas ali ao acaso assim que encaixaram, que eu acabei pensando assim, pô, eu acho que isso é um conto, né? Porque para as coisas terem convergido e encaixado assim, eu respeitei e falei, pô, vou deixar. Ele não era o primeiro conto que não, isso foi da reorganização, né? Por conta de um conceito que eu vou deixar para ver quem vai descobrir, quem vai ver, quem vai saber, ou não. Se eu for, eu falo sobre isso depois, futuramente. Eu não vou também entregar tudo, né? Assim. E mais um motivo, né, dessa estrela aqui, de porque mais uma vez, assim como teve um conto anterior, né? Essa linha horizontal aqui no meio da estrela ficou embaixo, como se fosse um sublinhado aqui na linha, também eu gosto disso. Né, por essas e outras que essa linha, que essa estrela ao fundo das páginas está aí no livro. Depois vem esse conto, Salomão, que é o conto assim, do qual eu me orgulho. Alguém tinha feito, acho que foi Kainan, né? Kainan fez um monte de perguntas na live, me mandou no stories, assim, um monte de perguntas, né? As perguntas pertinentes, relevantes. Então ele perguntou também, nós já respondi pergunta deles aqui ao longo desses vídeos. Essa aqui também, ele perguntou de qual texto, quais contos eu mais me orgulhava no livro, ou quais coisas eu mais me orgulhava no livro. E uma das coisas que eu mais me orgulho no livro é essa página dupla, que quando a gente diagrama, a gente enxerga, né, as páginas com duplas, né? E essa página, esse é um
conto é um poema, né? E essa diagramação dessa página dupla é uma coisa que me orgulha muito, eu acho. E foi no começo da diagramação ali no InDesign, e foi algo que surgiu, eu tava experimentando, algo que surgiu, eu tava ali, e foi o primeiro momento da diagramação que eu falei, assim, é isso, sabe? Não vou mexer nada, já é isso que tem que ser, sabe? Não tem nada que tem que ser mexido. Quando bateu isso aqui, eu falei, caramba, é isso mesmo. Que esse texto ele é inspirado em poemas épicos, né? Mais especificamente aí na Divina Comédia do Dante Alighieri, e eu fiquei em dúvida de como diagramar isso. Eu peguei como base a diagramação da versão original, que eu achei algo no Google, eu vi lá a versão original, antigona, Idade Média, assim, da Divina Comédia italiana, na original italiano. Pô, que frio. Pô, entrou um frio aqui agora. E eu vi, fiquei assim, é um tipo, é diagramado de um jeito. Eu vi as versões, as edições brasileiras desse livro e ficava assim, tipo, a diagramação é diferente. E eu acabei chegando a isso aqui, meio que fazendo um meio termo entre os dois, fazendo uma concessão, assim, de uma forma e de outra. Por exemplo, eu não vou lembrar qual, mas eu acho que era a versão italiana, a original, a diagramação tinha essa coisa de ter a fonte, né, o caractere aqui, que essa fonte capitular, que é essa fonte grandona, né, de mais de uma linha, assim, que geralmente se usa em começo de capítulo. A versão das diagramações, das versões brasileiras que eu via, tinha aqui a contagenzinha do versículo, a quantidade de versos, tinha um númerozinho do lado, eu não vi, não lembro de ter visto isso no original. Então eu mesclei os dois com as minhas próprias ideias, assim, e cheguei a isso, né? E a história também é legal, também é uma história assim que parece que não fui eu que escrevi. Eu quando eu terminei, assim, falei, caramba, parece nem que fui eu que escrevi. E a história é escrita conforme a métrica, né, da Divina Comédia, que são tercetos, né, são estrofes de 3 versos e versos, assim, versos de 11 sílabas cada um. Então foi o texto mais difícil de escrever, foi quanto mais difícil de escrever, porque escrever assim numa métrica rígida de quantidade de sílabas, você vai, é difícil escrever com uma quantidade de sílabas limitada. Eu tive que fazer um papel aqui nesse caderno, né, eu quadriculei as folhas, eu peguei e fiz as linhas transversais, né, e fiz aqui a contagem de sílabas, né, eu ia escrevendo, aí não dá certo, fica a sílaba mais, fica a sílaba menos, assim, tal. E quando dava quantidade eu marcava aqui os tiquezinhos, né? E às vezes dava quantidade, mas o verso era ruim, aí tem que ficar reescrevendo de novo, né? Foi uma coisa que eu passei dias fazendo isso aqui, eu passei uns... Quantos dias fazendo isso? Uns 3. Aí depois fui revisar, tinha que contar, porque eu ia revisar e vi que tinha versos que não batia 11, tinha que contar todos os versos linha a linha, levava um tempão. Aí quando tinha um que não batia, aí tinha que pegar o caderno, fazer de novo para reescrever, ou coisa assim. Depois revisar, aí tinha coisa que eu falava, esse verso tá ruim. Aí tem que reescrever, dá um trabalho fodido escrever assim, cara. Aqui uma bebida, fica esquisito, né? Mistura de café com água de coco, cachaça. Fica um gosto meio esquisito. Quando tá quente, melhor, mas depois fica com gosto de, sei lá. Sei lá, enfim. Próximo conto. Esse foi Salomão, né? Salomão é legal. Um peixe chamado Deuslane. Isso aqui é outro conto desse, assim, que eu não gostei de ter escrito. Eu gosto, também acho, provavelmente seja um dos melhores contos do livro, mas escrever ele não foi agradável, não foi uma parada agradável. Reler ele também não é algo agradável, não. Toca aí, né, emocionalmente, me toca de uma forma que não é agradável. Todas as vezes que eu precisei reler esse conto não foi legal. Não tenho vontade de reler. Tem conto que eu passo o olho assim, dá vontade até de ler de novo. Esse não é um deles. Quer ver? Se parece que eu tô falando que o texto é ruim, que o conto é ruim.
Não é o caso, mas não curto. Eu mexi com coisas difíceis nesse último capítulo, acho que mais do que qualquer um outro, então é um capítulo que não é fácil pra mim. Porque isso aqui é da época que eu tava indo à praia, né? Porque eu tava diagramando o livro, não, mas assim, pra ter tempo de mexer no livro, trabalhando, eu comecei a acordar às 5 da manhã, era março, não, isso era diagramação já. Mas era começo do ano, então a nossa época eu ia muito à praia, fim de semana, na época eu tava fazendo mergulho, tava mergulhando, tava caminhando na praia, caminhava caminhos longos assim, tipo com água no peito, andando dentro da água. Tava exercitando, pegando sol, era uma época legal, era uma época até fazer isso até mais que esses benefícios de saúde e tal, para arejar as ideias, para ter ideias diferentes, né? Você precisa ter entrada, inputs diferentes, né, para ter ideias diferentes. Então esse texto aqui, Sinfonia da Noite, por que será que o nome dele se chama Sinfonia da Noite? Vocês vão ler, vão entender isso aqui. Não tem como não dizer que é inspirado nessas coisas, né? No lance lá do trabalho, da minha insatisfação lá com o trabalho e com o emprego, né? Que eu nem gostava de chamar de trabalho, nem gosto de chamar de trabalho. Trabalho é isso aqui que eu tô fazendo, esse vídeo, gravar esse vídeo é trabalho, escrever, publicar isso aqui é trabalho. Trabalho, sabe, que realiza, que edifica, que dá valor, você vê, mas algo que você, sabe, não vê valor nenhum, não vê sentido nenhum, sabe, que não significa nada pra você, que você não gosta, mas que você tem que fazer diariamente, sabe, por dinheiro, sabe, você fica... Enfim, eu não consigo chamar isso de trabalho, chamo de, sei lá, emprego. Conseguindo a minha experiência já no auge da frustração, do sofrimento, cada segundo lá dentro era um sofrimento, sabe? Qualquer um que abria a boca perto de mim eu ficava puto, passava dias inteiros, expedientes inteiros sem abrir a boca, sem falar nada com ninguém, ficava, sabe, cara fechada, me sentindo muito mal, ansioso, angustiado, me sentindo extremamente infeliz. É muito ruim se sentir assim. Eu não quero me sentir assim nunca mais, cara. E é legal que no final ele acaba tendo uma lista aqui que de certa forma são filmes que me influenciam, são filmes que mais que tem a ver com o espírito do conto, assim. Mas tem um lance aqui, enfim, eu não sei. Não é o texto, quanto mais bem organizado em termos de, né, de organizar as ideias assim, mas eu acho que dá pra ver que ele é um personagem que tá sendo narrado ali, não é alguém que tá assim de boa, com as ideias organizadinhas, assim, tá tranquilo. E acho que dá pra ver também que foi escrito por alguém que não tava de boa, sabe, tranquilo, com as ideias organizadinhas, assim. Então, às vezes, você precisa, sabe, tipo, sei lá, nem tudo sai certinho, em ordem certinha, bonitinho. Tem coisas que jorram e, sabe, espalham na parede, assim, sabe? Tem coisas que, assim, enfim. Depois vem isso aqui, Zanrock, cara. É um texto louco. Me disseram que eu não deveria ter colocado no livro. Mas, enfim. Eu tive a fase aí de escrever histórias no Medium sobre rock, sobre cenas, sobre bandas, sobre discos, coisas assim. Acabou que eu quis, né, incluir isso aqui no livro. Achei que seria bacana incluir isso no livro também. Eu li essa história, né, eu conheci essa história do Zanrock, é algo que eu já tinha rascunhado, assim. Eu achava que era interessante compartilhar com as pessoas, que dividir. Eu me senti tocado e identificado com os personagens dessa história, assim, de forma que eu fiquei com essa sensação, realmente, eu preciso, sabe, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Aí eu resolvi incluir no livro. Fica esquisito, mas o livro é esquisito, porra. O livro é pra ser esquisito. O livro é... Ah, mas parece que não tem nem a ver com o livro, parece que é alguma coisa que você pegou de outro lugar e jogou ali. Mas o livro é isso, o livro ele é feito pra parecer, virar a página e parecer que virou outro livro mesmo. E começa aqui umas histórias aqui que já é mais... Aí volta ele no selfie, que volta aqueles... Quem lembra aquelas histórias da Matrix, aquelas histórias de ficção científica ambientadas no presente, né? Que é uma dessas histórias, né? Volta a aparecer isso e volta a aparecer textos, contos que são
anúncios de YouTube, né? Esse texto aqui também é um anúncio de YouTube. Aqui começa com Hey Rockers, que é um texto narrado, né, pelo T-Rock, né? É um vídeo de YouTube feito pelo T-Rock. Aí eu mandei esse texto ainda pra ele no Twitter, falei, Tia, eu escrevi um texto aqui, o que você acha? É você que é né, tem você como narrador, o que você acha, assim, e tal. Aí ele me ignorou. Eu fui esnobado por T-Rock. Puta que pariu, hein? Que forma de se começar uma carreira. Forma de se começar uma carreira sendo esnobado por Tia. Enfim. Agora Tia não é mais o meu integrante preferido do Lionheart. Agora o meu integrante preferido do Lionheart é Brandon. Não quero mais saber de Tia, agora eu só gosto do Brandon. Let, né, é meio que a mesma linha, assim, ficção científica ambientada no presente, essas paradas da Matrix. Isso é uma coisa legal, que eu acho legal dessa retomada dessa ideia nesse capítulo. Agora acertei a palavra. Que é o fato de que aqui, né, até então, essa empresa Matrix, ela mexia com tecnologias, né, ela criava tecnologias, aplicativos. E aqui ela também ela aparece fabricando drogas, né? Imagina, né, se fosse assim, né? Imagina se a Apple fabricasse antidepressivos, começasse a fabricar antidepressivos. Imagina se a Amazon começa a fabricar ansiolíticos, né? E isso é uma coisa vai que aconteça. Eu não duvido nada que isso aconteça. Eu não sei nem porque que eles não fazem, já que a indústria de remédio é a maior, porra, bilionária, gera bilhões e bilhões. Isso aqui é uma das coisas que mais gera dinheiro no mundo, é essa droga aqui. Então não sei por que esses caras não fazem isso, né? E que bom que eles não fazem, né? Acho que vai ser mais um passo, se eles começarem a fazer, vai ser mais um passo na direção de a gente viver um Black Mirror, né? Nessa distopia nossa de cada dia. E esse texto aqui que ela fala sobre uma pousada em Lumiar e tal, que existe, nessa pousada Caminho das Candeias existe em Lumiar. É capaz de ser um texto que eu mais goste do livro, que ele me remete a uma coisa de outros textos do mesmo desse livro, assim, ele tem um espírito. E aqui também, né, mais uma vez, o texto acaba em cima da linha certinha, aqui da linha horizontal, eu gosto disso. E não é coincidência, né, gente? Assim, às vezes eu vejo assim, falta uma linha para ficar ali, aí eu vou e reescrevo uma frase para ela ficar maior, para descer uma linha e ficar em cima e falo, isso. Ou às vezes passou, eu falo, aí tem que reescrever para tirar umas palavras para a linha ali, subir para a linha de cima e ficar na marca. Tem muitas coisas no livro que eu fiquei reescrevendo para dar uma linha mais, para dar uma linha menos, para alguma coisa bater com alguma coisa assim. Me agradar esse Solitobag também é um texto difícil de ler, tanto pelo que ele se trata ali, que é uma parada, tipo uma propaganda, mas ele se trata de alguma coisa assim que é difícil, mexe em coisas da minha vida, assim, que são, né, difíceis, assim, de trazer. E também tem um texto difícil de ler no sentido literal, ele tem umas orações longas, difíceis, fora de ordem, coisas assim. Também vai ser literalmente difícil de ler para o leitor. E chega aqui esse penúltimo conto de Jerry Garcia. Tem bastante a ver com aqueles textos do segundo capítulo que fala sobre processo criativo, né? Fala sobre ir encontrando ideias e escolher as que você quer, as que você vai levar com você, né? As que você vai escolher e as que você vai deixar para lá, né? O tempo todo temos ideias, o tempo todo optamos, né, por qual nós vamos deixar para lá e quais nós vamos, tipo, levar com a gente e realizar alguma coisa, fazer alguma coisa com aquilo. Eu gosto desse conto. E também, lembra também aquele conto Geladeira, também tem uma estrutura muito rígida nesse. E esse vídeo longo, mas pode ser um pouquinho mais longo, né, porque é o último, né. E aqui, esse derradeiro aqui, esse conto que tem 3 nomes. Por que será que ele tem esses 3 nomes, hein? Eu já posso adiantar que o nome Bula é Bula porque a capa é escrito Vide Bula, né? A capa do Rivotril ela não é escrita Vide Bula, é Vide Instruções. Mas eu mudei isso, coloquei Vide Bula porque Vide Bula, vide o último capítulo. O nome dele é Liberimp também, né? Não precisa dizer porque que o nome desse capítulo é Liberimp. The End, enfim, tem uma... E ele tem essa diagramação de Bula, né? As margens dele são mais estreitadas, né? Ele tem a fonte de Bula,
Eu fiquei umas 2 horas assim com uma bula, assim, analisando e vendo a bula e vendo como a bula é, como o texto é organizado na bula para tentar fazer igual. E tem coisas bacanas aqui, eu não sei se todo mundo vai ler. Eu acho que isso aqui é um texto feito para as pessoas não lerem, né? Aquele texto em formato de bula, e quem lê bula? Ninguém. Então, mas tem coisas bacanas assim mesmo, como uma lista de agradecimentos de coisas de pessoas que influenciaram o livro. E aí acaba, né? E aí acaba. E tem uma parada importante que eu acho legal. Uma coisa que eu acho muito legal é a última página. A última página. Eu não vou mostrar não, vocês leiam o livro, mas eu acho legal também. E é isso. Isso é o Liberimp. Né? O material, acho um material muito bacana que vocês têm acesso aí gratuitamente. Vocês não precisam me agradecer desse livro. Espero que vocês façam bom uso para incorporar esse conteúdo dessa série de contos à leitura de vocês, à experiência de vocês com esse livro. E é isso.